interessante, né? Quando o pastor termina a oração, a gente logo senta, né? Tudo bem, irmãos? Ok? Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios. Livro dos Provérbios. A maioria dos provérbios escritos por Salomão. Portanto, nós sempre falamos Provérbios de Salomão. Capítulo 31. Capítulo 31 de Provérbios. Um texto muito usado no mês da família, muito usado no Dia das Mães. Um texto muito abençoador, porque retrata uma mulher. Esse texto retrata uma mulher. Esse texto, o título dele diz: Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. A partir do versículo 10. Nós queremos ler esse texto e nesta noite nós queremos falar sobre mães virtuosas, mães notáveis, mães que foram especiais, na vida das suas famílias. Provérbios 31, verso 10, então. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade, adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Seja os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fosso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa está forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos. Ergue-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva dizendo: Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Amém? Amém. Podem sentar, meus queridos. Quando eu estava ouvindo aqui a irmã Ellen fazendo a devocional, eu louvei a Deus ao ouvi-la fazer aquela devocional, e quando ela falou assim: vamos abrir em Timóteo, me veio logo à mente, ela vai pedir para abrir em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E depois, quando ela pede para abrir no outro Timóteo, eu falo: olha, ela vai abrir lá no versículo 14 e 15, capítulo 2, porque foi uma coisa muito interessante. Isso veio logo à minha mente, porque são dois trechos que nós também estaremos enfatizando aqui na nossa exposição. Por que eu li esse texto da Palavra de Deus? Porque eu quero examinar nesta noite com os meus amados irmãos algumas mulheres notáveis na Bíblia.
a Bíblia ela fala de mulheres que foram muito importantes na história. Mulheres que foram usadas por Deus de uma maneira extraordinária. Mulheres que tiveram seus maridos e tiveram seus filhos, e a Bíblia ressalta as características dela, assim como aqui em Provérbios ressalta essa mulher. Essa mulher é anônima. Essa aqui não tem nome, nós vamos ver algumas que têm nomes. Mas nós vemos aqui algumas características dessa mulher, que ela era uma mulher trabalhadeira, era uma mulher honesta, era uma mulher que cuidava do seu marido, cuidava da sua casa, ela não tinha preguiça, ela cuidava bem dos filhos. Esse texto diz que até os homens daquela cidade, quando se reunia à porta da cidade com o marido dela, eles ficavam assim, olha, reverenciando aquele homem por causa da mulher que ele tinha. Uma mulher fiel, obediente, trabalhadeira, uma mulher muito notável. E eu destaco lá no versículo 28, que diz assim: levantam-se seus filhos e chamam-na de bem-aventurada. Ou seja, os filhos se levantam e falam assim: mamãe é uma mulher feliz. E outro texto vai dizer que é ditosa, que significa feliz. Então os filhos vão exaltar a sua mãe, dizendo: mamãe é uma mulher feliz. Embora a gente veja que essa mulher é muito trabalhadeira, ela faz tudo com as suas próprias mãos. É uma mulher muito inteligente. E depois, o marido louva dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Dá para você pensar no quilate dessa mulher? Dá para você pensar no quilate dessa mãe? Nas qualidades que essa mãe tem para ficar registrado na Bíblia. Para os seus próprios filhos falarem: mamãe é uma mulher muito feliz. E o pai louvar a mulher, a mãe dos seus filhos, a sua esposa, dizendo que muitas mulheres obraram virtuosamente, muitas mulheres trabalharam virtuosamente, muitas mulheres foram virtuosas, eu conheço muitas delas, mas tu a todas és superior. Já imaginou se nós tivéssemos nos nossos dias uma sociedade em que as mulheres fossem com essas qualidades, tivessem essas qualidades? Que os filhos pudessem se levantar e falar: mamãe é feliz, que o marido falou: olha, você é superior a todas as mulheres virtuosas. O marido está colocando a mulher bem lá em cima. Diante da sociedade que nós estamos vivendo, tem marido que coloca a mulher lá embaixo. Não é verdade? Coloca a mulher lá embaixo. Tem alguns maridos que prejudicam a mulher em tudo, mas esse aqui não, esse aqui exalta a sua mulher, e certamente esse homem também é um homem de Deus, porque os próprios homens da cidade ficavam pasmados e reverenciando aquele homem. Mas nós queremos falar sobre mulheres notáveis. E a primeira mulher que nós queremos falar, e queremos ver algumas características dessas mulheres, e a ideia é: eu tenho essas características como mãe, como mulher. Você tem essas características? Vamos pegar as características que a Bíblia vai relatando dessas mulheres e aquelas características que vocês perceberem que não têm, vocês desejem ter e busquem ter essas características. A primeira mulher, Eva. E certamente alguém vai falar assim: não, as características de Eva eu não quero ter, porque Eva, a primeira mulher, ela pecou. Isso é bem verdade. E a pergunta é: quem não pecou? Paulo vai dizer lá em Romanos 3:23 que todos pecaram, todos, e destruídos estão da glória de Deus. A bem verdade é que essas mulheres, elas estão inseridas em famílias, em família, como nós já
falamos muito aqui nos nossos estudos, nenhuma família é perfeita, porque nós somos imperfeitos. Mas o Senhor, com as suas próprias mãos, criou o homem. E depois de ter criado o homem, da costela do homem, criou a mulher. Essa linda e bela mulher que Deus criou para dar àquele homem. Em determinado tempo o Senhor falou: Adão, você nomeie todos os animais. E Adão começou a nomear os animais, mas dentre aqueles animais não foi achado nenhum animal que poderia ser par para com ele. E Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Fale uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, da costela do homem, depois de Deus fazer Adão cair em sono profundo, Deus fez a mulher e trouxe para ele. Adão fala algo assim: ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E ela será chamada de Eva, porque Eva significa a mãe de todos os viventes. Então, cada um de nós temos no nosso DNA o DNA de Eva. Sabiam disso? Nós temos, todos nós, porque todos nós descendemos de Eva. E é interessante que Eva, depois de pecar, Eva teve um filho. E qual foi o primeiro filho que Eva teve? Caim. E depois ela tem Abel. Caim mata Abel. E aí ela tem outro filho que vai se chamar Sete. E ela fala assim: eu alcancei do Senhor um outro filho que vai ficar no lugar de Abel. E o Senhor abençoou Eva, abençoou Adão e falou com eles: olha, vocês vão frutificar e vocês vão encher a terra. Então Deus deu a primeira bênção para aquela mulher, para que no ventre dela gerasse filhos. E a partir de Sete, ela teve filhos e filhas. A Bíblia nos registra isso. Então a primeira mulher, ela foi desobediente à ordem de Deus por conta daquele fruto, mas mesmo assim o Senhor abençoou o seu ventre para que ela fosse mãe de filhos. E ela é a mãe de todas as nações, de todo ser vivente. Eva foi uma mulher importantíssima. Importantíssima. E a partir daí, Eva, ela foi submissa ao seu marido. Ela foi mãe que educou os seus filhos. E talvez alguém pense: como que Eva educou os seus filhos? E acontece aquela tragédia. As tragédias acontecem não por conta da mãe ou por conta do pai, mas por conta do pecado que se instalou na terra, a partir da primeira família. Mas Eva, uma mulher extraordinária, e a partir de Eva nasceram todos os seres viventes. Depois a história vai falar de uma mulher chamada Sara. Capítulo 12 de Gênesis, o Senhor fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu acho isso muito interessante, porque Deus fala para Abraão, e imediatamente Sara, obediente ao seu marido, ela se prepara também e sai naquela viagem com Abraão, sem saber para onde ia. É interessante que Sara era uma mulher estéril, mas uma mulher que obedecia ao seu marido. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor. A Bíblia diz que Sara, ela vai se tornar mãe de nações. Lembra que o nome dela era Sarai? E o Senhor muda o nome dela para Sara, porque Sara significa mãe de nações. Deus falou com Abraão: olha, no tempo marcado você vai ter um filho da sua mulher. Abraão tinha ali seus 75 anos quando Deus fez a promessa. Sara, nesse tempo, com 65 anos, Sara riu disso. E ela diz: como pode eu, estéril,
já estou com os meus dias avançados, mas daqui a pouco Sara vai ficar grávida aos 90 anos, ela tem um filho. E aí Sara fala assim: o Senhor me deu riso, e todos aqueles que olharem para mim rirão daquilo que Deus fez. E Sara vai dar luz a um filho chamado Isaque. E a bênção do Senhor sobre Abraão vai passar por Isaque, vai passar para Jacó. Então Sara, uma mulher muito importante, estéril, o Senhor concede a ela o dom de gerar um filho, e essa mulher, ela foi importantíssima na vida, na história da vida do povo de Deus. O Senhor falou para Abraão: eu te abençoarei, e todas as nações da terra serão benditas em você. Através de Sara, a gente vai vendo as genealogias e vai chegar Jesus. Porque Sara vai ter Isaque, Isaque vai ter Jacó, Jacó vai ter Judá, e Jesus vem da tribo de Judá. Então Sara é uma mulher extraordinária, obediente, ela seguiu seu marido para onde o Senhor mandou, e ela foi importante na história para que a bênção chegasse até nós. Daqui a pouco a história vai seguindo e a gente vai conhecer uma outra mulher, uma mulher chamada Joquebede. Você já ouviu falar desse nome? Joquebede? Já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar desse nome? Todos já ouviram? Agora eu pergunto: quem foi Joquebede? Todos sabiam disso? Irmãos, nesse tempo, Joquebede, ela se casa com um homem chamado Amrão, esse homem da tribo de Levi, e nesse tempo o povo de Israel estava cativo lá no Egito, e Faraó tinha dado uma ordem para matar todos os meninos que nascessem. Deu uma ordem para as parteiras egípcias, porque elas que faziam os partos das hebreias. Então a ordem era a seguinte: quando uma hebreia for dar a luz, se for menino, matem o menino. Você já imaginou isso? Uma mãe perdendo o seu filho ali na hora do parto, e essa ordem foi dada. E as parteiras, elas temeram a Deus, e elas não fizeram o que Faraó mandou. Quando elas foram chamadas, elas falaram: as hebreias são muito fortes. E quando a gente chega lá para fazer o parto, a criança já nasceu, e de Joquebede vai nascer Moisés. E Moisés nasceu e foi escondido pela sua mãe, até que ela não conseguia mais esconder, porque ele começou a chorar muito alto. E a sua mãe, muito desembaraçada, muito inteligente, muito estratégica, ela faz um cestinho, e aí coloca Moisés no cestinho, coloca no rio Nilo e fala para Miriam, irmã de Moisés, já crescidinha, vai lá e fica olhando, fica vigiando o seu irmãozinho. E Miriam então ali estava vigiando. Daqui a pouco o cestinho saiu rio abaixo, e a filha de Faraó estava se banhando no rio. Quando a filha de Faraó viu aquele bebê, chega a Miriam e fala: olha, a senhora quer que eu chame uma mulher dos hebreus, uma hebreia, para cuidar dessa criança para a senhora? E a filha de Faraó então diz: sim, ótimo, maravilha, eu vou pagar por esse serviço. Então Joquebede, corajosa, ela vai cuidar do próprio filho, até o filho crescer, e ainda recebendo pagamento por isso. Uma mulher inteligente, estratégica, corajosa, ela enfrentou todo esse desafio para manter o seu filho com vida, criar o seu filho e ensinar o seu filho. A partir então que Moisés cresceu, Moisés foi para o palácio, foi criado ali como filho da filha de Faraó. Então Joquebede foi uma mulher muito corajosa, e teve uma estratégia surpreendente para que o seu filho pudesse crescer, nascer e
crescer. Depois nós temos uma outra mulher chamada Ana. Ana foi mãe de Samuel. E é interessante que a Bíblia mostra algumas mulheres estéreis, mulheres que não podiam gerar. E talvez isso tenha ficado tão registrado para que nós pudéssemos ver o poder de Deus atuando na vida de uma mulher que queria gerar um filho e não podia. Ana era casada com Eucana e naquele tempo havia poligamia. Isso aí que os governos querem colocar a todo gosto, as famílias de qualquer jeito. E naquele tempo havia poligamia. Não que Deus permitisse isso. Quando Deus fez o homem, o homem fez uma mulher para aquele homem, e ele diz, olha, deixará o varão seu pai, a sua mãe, e conhecerá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, é um homem para uma mulher. Aquele homem que quer duas ou três, ele está em pecado contra Deus, porque não foi assim desde o princípio. Mas, em um determinado tempo, os homens, pela pureza de coração, por infidelidade a Deus, começaram a ter várias mulheres. Inclusive, homens piedosos. E aqui Eucana tinha duas mulheres. Uma era Ana, que era sua esposa, quem ele amava, e tinha também a Penina. E Penina julga-se que fosse uma concubina. E era interessante que Penina, ela gerou filhos para Eucana. E por Ana não poder gerar, Penina zombava de Ana. Era como se ela falasse, olha, eu dou filhos ao meu marido e você não pode dar. Aquilo ali foi amargurando o coração de Ana de uma maneira que Ana desejou a todo custo ter um filho. E Ana, então, uma vez por ano, assim como todos os hebreus, ia até a cidade santa para celebrar a Deus. E Ana seguia, junto com Penina, junto com Eucana. E certo dia, Ana chegando no templo, o sacerdote Eli, ele estava no templo, era o sacerdote que cuidava do templo nesse tempo. Ana começa a orar a Deus e ela balbuciava. Eli falou, olha, você está embriagada, minha filha, uma hora dessa? E Ana diz assim, não, eu não estou embriagada. Isso é aflição de espírito. E eu estou orando a Deus, pedindo a Deus um filho. Então a gente vê uma mulher que quer ter um filho, ela está orando a Deus e ela ouve a palavra de Eli, do sacerdote. Importante ouvir a palavra do líder espiritual, muito importante. Ele diz assim, minha filha, vá, e que Deus conceda o desejo do seu coração. E Ana então volta, a Bíblia diz, está registrado no primeiro livro de Samuel, acho que no capítulo 1 e 2, Ana volta para a sua cidade e ela concebe. E ela dá à luz o filho. Só que ela tinha falado para o sacerdote ali que se o Senhor desse a ela um filho e ela fez essa promessa a Deus, ela entregaria o seu filho a Deus durante toda a sua vida. E Ana então concebe, tem um filho. E agora? Ela tem que cumprir aquilo que ela havia falado com Deus. Se me deres um filho varão, eu entregarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E então Eucana fala, olha, vamos para a festa. E Ana diz assim, não, eu não posso ir para a festa até que se cumpram os dias do nosso filho. Esse filho vai chamar Samuel, que daqui a pouco ele vai ser sacerdote de Deus, vai ser juiz do povo de Israel. E esse menino, então, quando ele começa a crescer, ele desmama, Ana vai até o templo. E quando Ana chega no templo, ela fala com o sacerdote, olha, esse menino é aquele que eu clamei a Deus, eu pedi a Deus, e ele me deu, e eu trouxe o meu filho para que ele fique aqui aos teus cuidados. Eu estou entregando para o Senhor durante toda a sua vida. E foi assim. Samuel foi educado desde pequenininho por sua mãe,
a partir então de que ele desmamou, ele foi educado pelo sacerdote Eli, e ele ficou no templo e ele cresceu para o Senhor. A importância de uma mãe orar pelo seu filho, a importância de uma mãe entregar o seu filho a Deus. Então Ana foi uma mulher perseverante, ela foi uma mulher cheia de fé, ela foi uma mulher de oração, ela foi uma mulher que temeu a Deus, uma mulher que andou nos caminhos do Senhor, e ela cumpriu os seus votos ao Senhor. Eu acho importante nós destacarmos isso, porque nesse tempo, as minhas irmãs que são mães precisam andar como andaram essas mulheres, mesmo com todas as dificuldades que as irmãs encontram, enfrentam hoje, porque não está fácil criar filhos nos nossos dias, não está fácil. Desde pequenininho a gente ensina em casa, ele aprende errado na rua, aprende errado na escola, na verdade, e a gente precisa estar ali buscando a Deus, orando, perseverando, educando, ensinando, para que ele possa crescer. E depois nós temos tantas outras mulheres, mas tem mais duas mulheres, e depois vamos destacar as mulheres que a irmã Hélia citou. Eu quero falar de duas mulheres e agora quero falar das duas juntas, Isabel e Maria. Qual a importância dessas mulheres na história? Qual a importância no quesito mãe para a história? Isabel era prima de Maria. Isabel estava avançada em idade. Ela era estéril também. Deus gosta das coisas difíceis, né? Deus gosta de pegar coisas difíceis e transformar aquilo. Ela era a mulher de Zacarias. Zacarias era sacerdote, ele estava nesse tempo que ele é visitado pelo anjo do Senhor, ele estava na sua turma e exercendo o ministério sacerdotal. O anjo do Senhor vai lá e fala com ele: olha, Isabel, sua mulher, ela conceberá e dará à luz um filho. E assim aconteceu. O anjo diz: olha, e o nome dele será João. Isabel então fica grávida. Quando Isabel tinha 6 meses de gravidez, o anjo vai até Maria e fala assim: mulher, você conceberá e você dará à luz um filho e chamará o seu filho de Emanuel, que significa Deus conosco. José, nesse tempo, ele intenta deixar Maria, porque ela estava grávida do Espírito Santo de Deus. Mas o anjo diz: olha, não deixe Maria, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito de Deus. E então, assim que Maria fica grávida, ela vai visitar Isabel, que está com 6 meses de gravidez. E quando Maria chega diante de Isabel, o texto de Lucas capítulo 1 diz que o bebê que estava no ventre de Isabel saltou. Ele pulou dentro do seu ventre. Quer dizer, aquele bebê, ele reconhece que quem está chegando ali no ventre de Maria é Jesus. E quem vem a ser esse bebê? João Batista. Então Deus faz algumas coisas extraordinárias usando as mulheres. Então João Batista está aqui, olha, 6 meses. Jesus acabou de ser gerado. João Batista já reconhece. E João Batista vai ser o precursor de Jesus. João Batista, ele vai preparar o caminho para o Senhor Jesus. João Batista vai para o Jordão, quando ele cresce, ele vai ali batizar com água. E daqui a pouco, mais tarde, Jesus Cristo vai começar seu ministério, mas Jesus vai até o Jordão, onde João Batista está batizando. E ali, o Espírito Santo de Deus, em forma corpórea de uma pomba, desce do céu sobre Jesus. E João Batista ouve uma voz. Os homens que estavam ali ouviram uma voz. E essa voz dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então Deus está usando mulheres desde o Gênesis, desde a primeira mulher, para vir trazendo a história, para que essa história chegue nos nossos dias
e nós temos a oportunidade de ler as Escrituras e falar, peraí, então esse filho que Maria gestou, que Maria concebeu, é Jesus, o Salvador do mundo. Deus abençoou todas essas mulheres até cumprir o seu propósito, que era trazer Jesus ao mundo para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Que alegria! Essas duas mulheres, Isabel e Maria, foram mulheres extraordinárias, mulheres justas diante de Deus, mulheres fiéis, mulheres adoradoras, mulheres tementes a Deus. Isabel vai cantar um cântico ao Senhor, Maria vai cantar um cântico ao Senhor. Elas vão adorar a Deus por terem concebido e dado à luz a um filho. Ou seja, o filho é uma bênção de Deus na vida de uma mãe. O filho é um presente de Deus na vida de uma mãe. E é por essa razão que as minhas irmãs, quando estão para dar à luz, elas sentem as contrações, elas sentem as dores, não é isso? Algumas até gritam no parto, gemem de dor, mas quando a criança chega, que olha o rosto da criança, passou tudo aquilo, parece que nem teve dor, porque é uma bênção de Deus, é um presente de Deus. E a partir de Jesus, então, as nossas irmãs têm a oportunidade que teve Lloyd e Eunice de ensinar os seus filhos o caminho, de ensinar os seus filhos a palavra de Deus. E é isso que a irmã Ellen expressou aqui de uma forma extraordinária. Quase que eu falei assim, boa mensagem já está pregada nesta noite, porque a irmã Ellen falou muito bem sobre a mãe e a avó de Timóteo. Timóteo nasceu nesse lar, um lar cristão, embora a mãe de Timóteo era uma judia convertida ao cristianismo e o pai era um grego não cristão. Olha a importância de uma mãe cristã. Algumas mulheres falam assim, mas a responsabilidade, a Bíblia diz que é do marido, então eu vou deixar por conta dele. Mas o marido não é cristão. A mãe de Timóteo soube perceber isso e ela falou, não, eu tenho que assumir essa responsabilidade de ensinar ao meu filho aquilo que ela tinha aprendido com a mãe. E aqui eu quero falar da importância das avós também, porque a avó, ela é mãe 2 vezes. Concorda comigo ou não? Bom, eu sou pai 2 vezes. Eu sou pai dos meus filhos e sou pai dos meus netos. Assumo os netos ali como filhos e ensino a eles, Os avós precisam ensinar. E ali Timóteo vai crescendo naquele ambiente cristão, até que Paulo chega e encontra aquele jovem. Timóteo era um jovem quando ele foi chamado para o ministério pastoral. Ele era um jovem ainda. E aí o que o apóstolo Paulo fez, depois Timóteo já conhecia as Sagradas Letras, que desde pequenininho aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, o que Paulo fez foi completar aquilo que faltava. Talvez Paulo tenha falado assim, olha, Timóteo, você já conhece as Sagradas Letras, como ele declara, que desde a sua meninice você tem aprendido, mas te falta uma coisa. Amados irmãos, os nossos filhos conhecem a palavra de Deus, os nossos netos estão aprendendo a palavra de Deus, mas isso não é o suficiente, ainda falta alguma coisa. Filho de crente não é crente, e nem crentinho, porque até para ser crentinho é preciso que reconheça os pecados, confesse os pecados, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando Paulo conhece Timóteo, eu penso que Paulo falou assim, Timóteo, você conhece as Sagradas Letras. Agora você precisa entender que tem que se arrepender dos seus pecados, tem que confessar a Jesus e tem que crer em Jesus e receber como seu Salvador, porque a Bíblia vai dizer que foi Paulo que completou ali aquela obra na vida de Timóteo.
E Timóteo, ele a partir então da sua conversão, ele não vai ser um simples pastor. Timóteo vai aconselhar pastores. Ele vai ser pastor de pastores. Eu gosto muito do texto que Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quer dizer, Paulo está instruindo agora Timóteo. É como se Paulo tivesse assumido agora a responsabilidade de conduzir Timóteo até que Timóteo estivesse pronto. E isso é muito interessante. É muito interessante porque, como mãe, como pai, você tem a responsabilidade. Você tem o dever de educar o seu filho no caminho do Senhor, a sua filha, o seu neto, a sua neta. É uma responsabilidade que você tem. Muitos pais trazem os seus filhos para a casa do Senhor, achando que essa responsabilidade é da professora da escola bíblica dominical, é do pastor, são eles que têm que educar. Não! Nós precisamos educar os nossos filhos em casa para que nós possamos chegar a um tempo, os nossos filhos conhecendo a palavra de Deus, e então, na igreja, na casa do Senhor, por meio dos professores, por meio do pastor, aquela criança, agora adolescente, ou jovem, ou até mesmo adulto, vai poder tomar a sua decisão ao lado de Cristo. Então, a importância das mulheres. E aí a pergunta é: o que as nossas irmãs têm feito? Como vocês têm tratado disso? Como vocês têm educado os seus filhos? Como você tem sido com relação ao seu marido? Você tem sido perseverante na oração, na submissão? Você tem feito aquilo que a Bíblia ensina para que você faça? Você tem sido forte nos momentos de dificuldade? Você tem sido prudente? Irmãos, tudo isso nós precisamos. Essas características nós precisamos, tanto as mães como os pais. Mas são as mães que mais tempo passam com os filhos, não é? Na nossa sociedade atual, as mães passam mais tempo. Então essa responsabilidade fica muito mais para as mães. E se as mães, nesse tempo, não assumirem de fato essa responsabilidade que Eva assumiu, ela teve um filho piedoso, Sete. A geração de Sete foi uma geração abençoada demais. A geração de Isaac foi abençoada demais, de Jacó abençoada demais, de José muito abençoada. A geração de Samuel foi muito abençoada. Timóteo pôde abençoar muitas pessoas. João Batista, ele pôde fazer a obra que Deus deu a ele para fazer. Tudo isso por quê? Porque eles tiveram mães que souberam conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. A nossa homenagem nesta noite é para cada uma das nossas irmãs, para cada mãe aqui. Nós rendemos essa homenagem a todas vocês. Os filhos de vocês precisam falar como esses filhos de Provérbios 31. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Os filhos, né? Quantos filhos nós temos aqui? Caroline, minha querida Caroline. Caroline precisa olhar para a irmã Andréia e falar assim: minha mãe é uma mulher bem-aventurada, minha mulher feliz. Meu Pedrinho está crescendo, né? Está ficando homem zarrão. Precisa falar para a irmã Priscila: a minha mãe é uma mulher feliz, bem-aventurada. O Enzo precisa falar para a irmã Daiane: a minha mãe é uma mulher feliz, bem-aventurada. O João precisa falar para a irmã Margarete, né? A minha mãe é uma mãe feliz, bem-aventurada. O Emanuel precisa falar para a irmã Ellen: minha mãe é feliz. Agora, vai depender muito de nós também, homens, pais, maridos. Como nós poderemos falar para as nossas esposas? Muitas filhas obraram virtuosamente. Eu tenho visto muitas mulheres virtuosas,
e tem convivido com muitas virtuosas, mas tu a todas és superior. Os maridos que estão aqui podem falar isso para as suas esposas. Se essas esposas, se essas mães temerem a Deus, como diz o versículo 30, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu quero parafrasear aqui dizendo, mas a mãe que teme ao Senhor, essa será louvada. O princípio da sabedoria em todas as áreas da vida. Tem mulheres que são muito sábias em muitas áreas da vida, mas muitas vezes elas conhecem muitas áreas bem, mas têm deixado a desejar na principal área da sua vida. Têm deixado a desejar naquilo que é mais importante. Porque todo o trabalho que a gente faz, Salomão vai dizer que é vaidade. Vai ficar tudo por aí. Tudo que a gente granjeia nessa terra, toda a riqueza que a gente pode ajuntar, é tudo vaidade, vai ficar tudo por aí. Mas os nossos filhos não. Os nossos filhos, eles vão passando de geração em geração, de geração em geração. Se você olhar a sua árvore genealógica, né? Aí você vai lembrar lá do seu bisavô. Hoje eu recebi uma foto da minha avó, estava mostrando para os meus filhos, aqui a bisa, para os meus netos, a tataravó. Então a gente vai e olha, aqui, olha, passou de geração a geração, passou. Lloyd, Eunice, Timóteo, e chega até nós. Então que as minhas irmãs possam buscar no Senhor, que os nossos irmãos possam buscar no Senhor, porque uma mãe está inserida na família, um pai está inserido na família, os filhos estão inseridos na família, e o propósito de Deus é que a família como um todo seja bem-aventurada, a família como um todo seja feliz. Deus quer que a mãe seja muito feliz, que o pai seja muito feliz, que o filho seja muito feliz, que nós possamos deixar para as próximas gerações um legado, não de riqueza material, não de conhecimento terreno, mas um legado que possa verdadeiramente passar de geração em geração, na certeza de que a obra de Deus foi feita, o ensinamento da palavra de Deus foi feito, e nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, eles foram desenvolvendo, e aqueles que foram partindo estão nos céus. Poderíamos falar aqui, faltaria tempo para falarmos de outras mulheres virtuosas, das quais eu posso citar uma, Maria da Conceição Rodrigues Monteiro, uma mulher virtuosa, uma mulher que foi obediente ao marido, submissa ao marido, mesmo sem leitura nenhuma, ela teve sabedoria para incutir na minha mente a palavra de Deus. Me educou nos caminhos do Senhor desde pequenininho. Naquele tempo que não queria ir para a igreja, pegava na mão e vamos para a igreja, não era com meu pai. E foi isso que me ajudou muito a conhecer as Sagradas Escrituras, para que pudesse mais tarde me firmar nos caminhos do Senhor. Poderíamos falar aqui de outras mulheres, porque não falar das mães que estão aqui? Irmã Valéria, Irmã Cristina, Irmã Daiane, Irmã Maria Lúcia, Irmã Nilzete, Irmã Andréia, Irmã Priscila, Irmã Nilza, Irmã Hélia, que está lá. Por que não falar de vocês? E o que nós poderíamos falar de vocês? O que nós poderíamos nesta noite falar de vocês? Eu quero falar que vocês também são mulheres virtuosas. Eu quero falar que vocês são mulheres que temem a Deus. Mulheres que estão
andando nos caminhos do Senhor. Estão prosseguindo mesmo com as fraquezas inerentes a todos os seres humanos, porque essas mulheres também aqui, elas tiveram seus momentos de fraqueza, mas o Senhor as abençoou, e o Senhor abençoará cada um de vocês, abençoará a família de cada uma de vocês. Portanto, sejam fortes, não pasmem, não desanimem, porque o Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é com o seu marido, o Senhor é com os seus filhos. O Senhor fará cumprir o desejo do coração de vocês, se tão somente vocês perseverarem em seguir ao Senhor e em temer ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe as minhas irmãs, que Deus abençoe de uma forma extraordinária, que a família de cada um de vocês sejam famílias abençoadas e abençoadoras, abençoadas por Deus, e que vocês possam abençoar muitas outras vidas para a glória do Senhor. Amém. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Que Deus abençoe cada família aqui representada e aquelas irmãs que não puderam estar conosco.